Bom dia, candidato. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. João Batista Mares Guia, casado há 45 anos com Virgínia Renó dos Mares Guia, tem 3 filhos, Tiago, Ana e Elisa, ainda 6 netos, formado em sociologia, especializou-se em educação pública básica, sendo consultor profissional com atuação no setor público. Líder estudantil na década de 1960, foi preso, perseguido pelo governo militar. Foi deputado estadual pelo PT na década de 1980, de 1989 a 1994, sucessivamente foi secretário municipal de Educação e secretário municipal de Planejamento Urbano e do Meio Ambiente da cidade de Contagem. Foi secretário adjunto e secretário de Estado da Educação de Minas Gerais entre 1995 e 1998. Afastado da política por 20 anos, João Batista Mares Guia recebeu em 2017 um convite da Rede Sustentabilidade e decidiu aceitar o desafio de concorrer ao governo de Minas Gerais nas próximas eleições, no dia 7 de outubro. Candidato, seja muito bem-vindo ao Central 98. Muito obrigado pelo convite e por essa oportunidade. E o tempo já está na tela, né, Paulo? Tempo na tela a partir de agora, por favor. Marcinha, vão participar conosco eu, Paulo Leite, os jornalistas Carol Torres e João Basílio. Você participa também pelas redes sociais, enviando perguntas pelo Twitter, no @rádio 98 oficial. Você coloca a hashtag eleição na 98. Candidato, então, já que o tempo está na tela, vamos começar com a primeira pergunta. O senhor nunca concorreu a um cargo político direto por eleição, a não ser o cargo de deputado, mas um cargo executivo é a primeira vez que o senhor concorre. O seu nome não é um nome desconhecido do mundo da política. O senhor foi secretário de Estado, o senhor foi secretário de município, tem uma história de vasta atuação técnica, mas nunca executiva. Por que depois de tanto tempo e depois de 20 anos afastado da política, o senhor resolve entrar nessa seara tão delicada que é a política atualmente? De 1966, aos 17 anos, até 1988, eu tive uma atividade política muito intensa. Lutei 20 anos contra a ditadura militar, participei de tudo, mesmo depois da prisão, da tortura, do exílio. Voltei ao Brasil no final de 72, fundei comunidades eclesiais de base, a Federação de Vilas e Favelas de Belo Horizonte, conquistamos a lei do Pró-Favela, ajudei a fundar sindicatos, criei o jornal De Fato com uma equipe de jovens jornalistas, fui um dos fundadores do jornal Movimento de Oposição Nacional à Ditadura, depois o jornal Em Tempo, Luta por Direitos Humanos, ganhei o Prêmio Nacional Vladimir Herzog de Luta por Direitos Humanos, ajudei a fundar o PT, a paixão que tínhamos era a ética na política e a redução da pobreza e das desigualdades, me desencantei com o PT, já deputado eleito, 4 vezes, ano a ano, escolhido o melhor deputado do Estado, e observei na prática que o PT, infelizmente, não cumpria o princípio fundamental da ética na política. Mais tarde ajudei a fundar o PSDB, porque via em Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro e Mário Covas, líderes nacionais verdadeiramente social-democratas. Desencantei-me com o PSDB, que ele abandonou a bandeira da social-democracia ao ponto de negar a própria herança e legado que Fernando Henrique havia deixado. O PSDB acovardou-se diante de si próprio. E com isso eu decidi ficar um tempo fora para refletir, voltar a estudar, a pesquisar, pretendia voltar à universidade. Eu fui professor de sociologia da UFMG e eventualmente passar uma temporada no exterior. Mas como a minha passagem pela Secretaria de Estado de Educação foi muito bem sucedida, que Minas estava em 5º lugar nacional em qualidade do ensino e do aprendizado. E nós passamos ao 1º lugar quando eu fui secretário. Então comecei a ser convidado. Banco Mundial, trabalhei na América Latina, em vários estados brasileiros e municípios. Adquiri, portanto, muito conhecimento, muita experiência. Na minha juventude, eu participei de luta armada, guerrilha contra a ditadura militar. Estava mais para Jó na Bíblia do que para Salmos. Com o tempo vivendo, você se supera. Nunca nega e renega os valores do Vale Verde da juventude, que são as paixões que eu guardo vivas no coração. Eu me movo por convicções e ética da responsabilidade. Sem as paixões, isso de nada valeria. São esses valores que eu trago na minha vida. A sabedoria de vida me ajudou a chegar a um ponto. E aos 70 anos, com boa saúde, quando eu recebi essa convocação, eu vi como uma missão. E eu não sou místico. Uma missão. Que eu tive oportunidades, aprendi muito na vida. Estudar, pesquisar, conviver, governar, liderar. Eu sei naturalmente liderar. E tenho, talvez, a única coisa que exceda na minha vida, podia ser um pouco menos, é coragem. Não sou temerário.
mas tem coragem, e hoje um candidato a governador precisa ser um líder e não apenas um gestor. Gestor é fácil, líder é muito difícil. E ter coragem para superar essa crise que é a mais grave que Minas Gerais está vivendo e a segunda crise mais grave que o país está vivendo. Nós estamos falando do partido que o senhor é filiado a ele e concorre ao governo do estado, que é a Rede Sustentabilidade. O senhor foi um dos fundadores do PT, desencantou-se com o partido, acabou de confessar o desencanto. A maior estrela do seu partido, Marina Silva, também foi do Partido dos Trabalhadores e desencantou-se com o PT. Que diferenças fundamentais existem entre a Rede Sustentabilidade, que no seu DNA tem tanta estrutura já pertencente ao PT, do Partido dos Trabalhadores? Como é que o senhor coloca essas diferenças? O PT, quando foi fundado, era encantado com a ideia de núcleos de base. Criar o partido com democracia pela base para evitar a formação de oligarquias internas. Infelizmente, isso foi só o discurso. Logo, logo o PT abandonou os núcleos, na sequência abandonou os movimentos sociais, na sequência os sindicalistas cada vez mais se afeiçoaram ao poder, até que se transformou num partido no poder e pelo poder e para o poder. Infelicissimamente. Poderia ser o melhor partido democrático, republicano, reformista, de compromisso verdadeiro com o estado de bem-estar social. Deu grandes contribuições ao país, mas deixou de dar outras contribuições quando, por assim dizer, vendeu um pouco da alma ao diabo. A coisa da Lava Jato, a coisa do mensalão, e o PT não faz autocrítica. O PSDB, pelas razões que eu expus. A rede é mortal. Nós todos somos mortais. A rede amanhã pode cair nos mesmos erros? É provável. Mas os cuidados que estão sendo tomados são: nós não temos presidente, temos porta-voz feminino, porta-voz masculino. Nós não decidimos por maioria, que a maioria pode ser tirânica. Democraticamente, em eleição, a maioria é um critério universal, válido e legítimo, para legitimar lideranças. Mas ela pode ser tirânica. Por exemplo, a violação da dignidade humana de uma pessoa que tem orientação sexual A, B ou C. Isso não é opinião de maioria, isso é uma questão da individualidade humana que tem que ser respeitada, porque é a dignidade da pessoa e isso é inviolável. Então nós tomamos cuidados. Tudo nós decidimos, tentamos buscar o consenso. Defendemos que o governo tem que ser com um mandato de 5 anos, sem reeleição. Defendemos que o mandato parlamentar devem ser 2 e não 3, para evitar a formação de oligarquias. Defendemos o voto distrital misto para gerar lideranças locais e ou regionais e evitar as fortunas comprando eleições e elegendo pessoas que se perpetuam sem nenhuma raiz em lugar algum. Nós defendemos isso e defendemos o máximo de democracia interna, mas há o risco de amanhã elegermos deputados e começar um processo de oligarquização. Não porque eleger deputado tem em si uma perversão, mas a cultura política brasileira é muito autoritária e é muito focada no mito da personalidade, no mito do eu posso, eu faço, eu sou o melhor. É difícil mudar isso. Então nós tomamos os cuidados, os chamados contrapesos ou contrapoderes, para não deixar entre nós surgirem as oligarquias. Sempre é um risco, mas não se vive sem correr algum tipo de risco. Agora, candidato, a rede nunca governou um estado da federação e, portanto, não pode ser atribuída ao partido uma experiência em gestão pública. Como seria um governo do estado tendo à frente aí um governador da rede? Isso é um fato real. Nós somos muito frágeis. Não temos nem deputado estadual, nem deputado federal, nem senador. Aliás, não temos nenhum prefeito em Minas Gerais. Isso é uma fragilidade, mas na circunstância atual do Brasil pode ser também uma virtude. Pelo menos nós não temos os vícios que essa tradição autoritária carrega. Esse é um problema. Me perguntam muito: você eleito, como é que conseguiria governar, dado que são 35 partidos, vocês hoje não têm deputados, enfim. Eu lembro os seguintes fatos. Desde a Constituição de 1988, que instaurou o chamado presidencialismo de coalizão, nenhum presidente formou nem maioria parlamentar duradoura e nem maiorias parlamentares razoavelmente estáveis. Foram sempre maiorias parlamentares ocasionais em função de temas ou de projetos específicos. Isso não é bom, claro que não é bom. Um outro exemplo que eu dou, e governaram. Um outro exemplo que eu dou, a Constituinte de 1988. Aprovamos uma Constituição que ela é literalmente de centro-esquerda.
ela tem o conteúdo mais socialista que se possa imaginar em um país de economia capitalista. A ideia do Sistema Único de Saúde, uma política pública socialista. Ela introduziu todos os direitos civis individuais e coletivos, os direitos sociais individuais e coletivos. Introduziu a ideia da participação para suprir os déficits da representação parlamentar, já que as demandas da sociedade sobem pelo elevador em velocidade crescente e a capacidade de resposta dos governos e dos parlamentos vagarosamente pela escada. Para eliminar esse déficit de representação de interesses, então tem-se a ideia de participação. Tudo isso está na Constituição de 1988, votada por um Congresso mais conservador, mais de centro-direita, porque há momentos na vida, quando você coloca desafios nacionais e o espírito público fala mais alto do que o interesse individual, que você consegue mudanças impressionantes como esta. Então nós teremos socialistas, social-democratas, centristas, centro-direita e até extrema-direita. Eu pretendo governar com os melhores de cada partido. Eu sei o tamanho da rede. E nenhum partido pode mais pretender ter maioria e muito menos hegemonia. Hegemonia é algo de ditadura. Você tem que conviver na democracia com o pluralismo. Ter um programa, ter um parâmetro, essa é a régua de medida. Não sai disso, você não flexibiliza programa e princípios. Senão você cai não no pluralismo, você cai no relativismo amoral. Você tem que ter uma conduta, tem que ter um rumo, tem que ter uma liderança. E em torno disso, visando o interesse público e o bem comum, você pode formar maiorias aqui e ali e aprovar pelo menos os projetos mais importantes. Dou como exemplo, eu vou liderar uma revolução na educação em Minas Gerais. Vou acabar com aprovação automática, voltar com a nota, o boletim, a nota vai chegar no celular do pai e da mãe. Vou voltar com o programa de capacitação de professores que desde a década de 90, quando criei, nunca mais houve. Formação continuada em serviço ao longo de 4 anos para todos os professores, pedagogos e diretores. Vou criar com as 12 universidades federais de Minas Gerais, mais a PUC e as 2 universidades estaduais, um programa universal de mestrado para professores da rede pública, estadual e municipal. Isso eu vou fazer com a ajuda das universidades, que aliás é mandamento de lei federal que dispõe sobre o Plano Nacional de Educação, introduzir a escola em tempo integral no ensino médio a partir das periferias urbanas, onde estão os jovens desempregados fora da escola e mais pobres, com um componente de empreendedorismo e formação tecnológica, com foco no mercado de trabalho e formação humana para a cidadania. Isso eu farei, com crise ou sem crise. Pode ser que não faça mais nada. Mas essa revolução na educação nós vamos fazer e colocar Minas Gerais de novo, agora perto do Ceará, em primeiro lugar, que hoje nós estamos descendo e decaindo em educação, infelizmente. Candidato, o senhor foi secretário de Educação no governo de Eduardo Azeredo, né? Já que estamos falando de educação, o governo do estado tem uma dívida de mais de 4 bilhões de reais com os municípios das verbas do Fundo da Educação Básica, colocando em risco o funcionamento de muitas escolas. Como pode ser possível solucionar esse impasse e garantir o ensino básico de qualidade para milhares de mineiros? Você foi no ponto, 4 bilhões somente em relação ao Fundeb, capítulo da educação. No entanto, a propaganda do Pimentel diz que tem a melhor merenda nas escolas estaduais. A merenda é muito boa. Agora, tirou a merenda das escolas municipais, que priva os municípios de receberem 4 bilhões de reais. Na verdade, a dívida total do estado de Minas Gerais, via governo Pimentel, com os 853 municípios, já chegou aos 8 bilhões, que além do Fundeb, tem outras dívidas, repasse de CMS, a área da saúde e assim por diante. Então nós temos aí um problema real. O dinheiro pertence ao município e tem que ser pago. Aí vem o tamanho do problema. Anastasia deixou de herança para Pimentel um déficit fiscal de 8,5 bilhões de reais. Pimentel gastou 7 bilhões dos precatórios, deve 8 bilhões aos municípios, não paga os advogados dativos, que são os convocados pelos juízes para atender pessoas pobres sob processo, não paga o crédito de CMS, dentre outros esqueletos que nós ainda não conhecemos. Estima-se que o próximo governador, ao assumir em 1º de janeiro de 2019, vai encontrar um rombo de 30 bilhões para um orçamento de 98 bilhões. O que está acontecendo? Meus colegas candidatos, especialmente Anastasia e Pimentel, não falam a verdade. Nós estamos numa situação semelhante a Portugal 5 anos atrás.
quando o governo cortou 30% lineares do orçamento de todos os salários e das aposentadorias. Não falam a verdade. Nós estamos a um passo dessa situação. Se falarmos a verdade, todos vão entender que teremos que cortar 25% dos cargos em comissão, reduzir de 21 para 15 ou 12 secretarias de Estado, fazer uma reforma patrimonial que daria um resultado de mais ou menos 2 bilhões, que o Estado tem fazenda, prédio, lote, sala, não sabe o que tem, paga custeio, você vende isso, que nós não somos uma imobiliária. Privatizar a empresa como o Gasmig, que só serve de cabide para deputado mandar e controlar reeleição. E além disso, enfrentar os privilégios do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e de algumas altas burocracias do próprio governo estadual. Privilégios promovidos nos governos Anastasia e Pimentel. Essas castas de privilegiados entraram pela meritocracia ou pelo voto. Viraram aristocracias, degeneraram em oligarquias e agora tiranizam o orçamento. Elas são donas do orçamento. Quem menos manda no orçamento em Minas Gerais hoje é o governador. É tudo tiranizado pelo poder das castas. Isso não é democracia. Isso é oligarquização do poder em nome da democracia. Isso tem que mudar. Esse é o primeiro passo. Ao lado disso, retomar o crescimento econômico. Só tem um caminho: pactuar com empresários. É quem tem capital, quem investe, gera emprego, gera renda, aumenta a renda média, introduz nova tecnologia, aumenta a produtividade. Pactuar com o empresário. O micro, pequeno, o médio e o grande, botar o BDMG a serviço da retomada do crescimento, fortalecer a agricultura familiar, o micro, pequeno e o médio empresários, que são os maiores geradores de emprego. Então, para isso, eu vou distribuir Minas em 24 territórios de governo interiorizado, democrático e participativo, formar fóruns dos quais eu vou participar uma vez por semestre em cada um dos 24 territórios, dão 24 semanas, 6 meses, questão ambiental, educação, saúde, segurança e mais a retomada do crescimento econômico. E pactuar governo, prefeituras, empresários e universidades. Metas de crescimento. Universidades, criar parques tecnológicos no seu entorno. Como é que o BDMG pode ajudar? Qual é o grande problema que ameaça tudo isso? Nós estamos numa década que já está sendo chamada da segunda década perdida nos últimos 50 anos. A primeira foi a década de 80. Essa está sendo a segunda. Lá, o crescimento anual médio do PIB, Produto Interno Bruto do país, foi 1,4% ao ano. Aqui está sendo 1,02%. Portanto, não tem dinheiro federal para ajudar estado algum. Nós vamos ter que fazer a mudança aqui. E os meus colegas candidatos não estão dizendo as coisas como elas são. O senhor fala sobre a participação de toda a sociedade, fala particularmente da participação do empresariado. Minas tem mostrado uma enorme aptidão para a economia digital, tem se desenvolvido nesse sentido, mas nós sabemos que nós temos um gap de formação tanto para a economia digital quanto para outros setores da economia. E o senhor é um especialista em educação. Como é que a gente soluciona esse impasse, garantindo o futuro, a qualidade e a transformação desse ensino para uma nova economia? Olha, felicissimamente você toca num ponto que é um dos pontos mais fortes da nova proposta curricular brasileira, que acaba de ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular. É impressionante, da educação infantil ao ensino médio, a fortíssima ênfase que essa nova proposta curricular atribui, não apenas ao currículo enriquecido, com a escola em tempo integral, introduzindo teatro, música, artes, dança e esportes, mas tecnologias, especialmente tecnologias digitais, com crianças já aprendendo a fazer e a editar filmes com legenda, com música, pequenos audiovisuais. Quando chegamos ao ensino médio, ao lado do empreendedorismo e o aprendizado de plano de negócios, o domínio de habilidades e competências e destrezas digitais e tecnológicas de um modo geral é uma constante. Agora, além disso, eu quero introduzir em Minas Gerais uma inovação. E eu já sei até onde eu vou buscar o dinheiro que não existe no orçamento. Qual é a inovação? Somente São Paulo tem no Brasil. Os americanos já têm isso há mais de 100 anos. Os alemães já têm isso há quase 100 anos. Que é entre a universidade
com cursos acadêmicos de 4, 5 ou 6 anos, como é o caso da medicina, e o ensino médio, nós criaríamos, usando a UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, eventualmente também a Unimontes, cursos universitários de curta duração, de 2 anos, com certificação por semestre, todos na área tecnológica, como você aqui apontava, tendo como público-alvo quem? Os jovens que vivem nas periferias urbanas das cidades maiores de 80, 90, 100 mil habitantes, que fazem a geração nem escola, nem emprego, e ficam pela vulnerabilidade social, próximos de serem capturados pelo crime organizado, pelo narcotráfico, pela violência e assim por diante. Isso é um dever primeiro que nós temos como governantes e como cidadãos. O dinheiro vai seletivamente, a gente chama isso de equidade, justiça direcionada aos mais vulneráveis, com mais recurso e prioridade, não é privilégio, eles são os mais vulneráveis. Então eu vou colocar isso, por exemplo, Jardim Teresópolis em Betim, Durval de Barros em Ibirité, Nova Contagem em Contagem, lá no fundo da Ressaca em Contagem, em Areias e Veneza em Ribeirão das Neves, General Carneiro em Sabará e nas favelas de Belo Horizonte. Se fizer isso, a missão está cumprida. Educação e educação. É a melhor política de segurança social que vai ajudar muito a segurança pública. E não podemos cobrar da Polícia Militar e da Civil. A questão da segurança pública é uma questão social. Social. Botar o manto de chumbo em cima das polícias é uma injustiça com as polícias. A questão é, antes de tudo, social. E as lideranças têm que compreender isso. Vale sacrificar qualquer coisa para nós darmos conta de fazer essa revolução na educação. Então a questão que você colocava, que é absolutamente pertinente, sem a qual não há nem cidadania, nem requisito de empregabilidade para alguém entrar e muito menos permanecer no mercado de trabalho, isso só pode ser resolvido dessa maneira. Não é só com o ensino médio, mas também esse curso complementar. Os americanos chamam isso de college e toda a sociedade americana valoriza. Mas como nós somos muito elitistas, nós achamos que curso superior de curta duração não é coisa para o Brasil. É isso que é para o Brasil também. E para os pobres. O senhor fala em segurança pública e acabou de abordar o aspecto de segurança pública, e as questões de segurança pública hoje, elas afrontam muito a população, e a maior preocupação indicada em pesquisas, o cidadão tem como maior preocupação a segurança pública. Roubos, homicídios, furtos, todos são dados que nos deixam assustados. Como é que o senhor vê, por exemplo, a integração de polícias, polícia civil e militar, políticas de segurança pública dirigidas? Como é que isso é entendido pelo candidato da rede? Olha, eu aprendi durante um jantar muito agradável com um dos grandes comandantes que a Polícia Militar teve. E o problema não é o dualismo, Polícia Civil, Polícia Militar. Eu fui exilado no Chile. Lá tem os carabineiros nacionais, mas tem a Polícia Judiciária. Na Europa você tem na França a Polícia Republicana e a Polícia Judiciária. A Republicana é a fardada. Em Portugal você tem 4 polícias diferentes. Não há problema. Não é a questão do dualismo, a questão é outra. A questão é que governos não agem para, e com isso as polícias não fazem o para casa, da unificação da polícia científica, da inteligência, da informação, da cooperação interinstitucional sem barreiras corporativistas. Felizmente agora foi criado o Ministério da Segurança Pública, que entendeu isso e está criando um sistema nacional de informação unificada, de inteligência unificada, e isso tem que chegar verticalmente a cada estado como compromisso dos governadores para unificar nesse trabalho, não é unificar as duas polícias, nesse trabalho as duas polícias. E começarmos inclusive a criar grupos policiais militares e polícias civis para, por exemplo, investigarem com alta mobilidade, enfrentarem, reprimirem o crime do novo cangaço das explosões de bancos ou coisas desse tipo. Então esse é um passo. O outro passo é o problema prisional. Separar o ofensor criminoso, barra pesada, que mata civil, mata policial, que assalta e explode banco, que faz tráfico de armas, tráfico de drogas e tudo mais. Esse é 30 anos de cadeia e eu não defendo o regime de progressão de pena, embora eu acredite na reabilitação de prisioneiros. Mas eles chegaram a um grau de crueldade extremada. Outro é o criminoso ocasional. Esse não é para ficar em detenção. Esse é para as APACs. As APACs são instituições abertas, não precisam nem de guarda armada, as famílias estão, as orientações espirituais, o poder judiciário,
o Ministério Público, os governos locais, a sociedade, os empresários ajudam. E eles trabalham, estudam, geram renda que vai para a família e passam a progressão de pena, podendo até cumpri-la domiciliarmente, combinado com o trabalho. A taxa de recuperação e reintegração social e econômica desses presos chega a 90%. Nas detenções é o oposto, somente 10% não voltam ao crime. E por fim, eu acho que como a Polícia Militar é onipresente nos 853 municípios, a Polícia Civil, que é mais investigativa e judiciária, deveria estar mais concentrada em municípios de 40 mil habitantes e mais, e a Polícia Militar nos mais de 500 municípios mineiros que têm menos de 20 mil habitantes, faria o duplo papel, faria todo o ciclo investigativo da Polícia Judiciária. Para que duplicar meio para mesmo fim? E você faz equipes móveis, no caso de um crime complexo, elas se deslocam e em conjunto para criarem a cultura do trabalho em cooperação, derrubar o muro de Berlim de uma polícia de cá, outra de lá, você vai avançando. E por fim, descriminalizar o consumo de droga, não é legalizar a droga, porque não há evidência de que isso tenha dado certo, é descriminalizar, que não dá para ver pobre da periferia e preto, filho de lavadeira, sendo preso porque fumou um baseado de maconha. Candidato, o senhor já tratou dos temas educação, segurança, eu gostaria de falar um pouco agora sobre saúde. O senhor citou o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é inclusive apontado como modelo para outros países, mas em contrapartida a capital Belo Horizonte ainda é usada para o tristemente conhecido turismo de ambulância. Como melhorar a rede pública de saúde e regionalizar o atendimento para reduzir essa prática? Olha, muito legal, você falou em SUS e o candidato Jair Bolsonaro, eu quero aqui expressar a minha solidariedade a ele, à família e aos eleitores dele, como ser humano e candidato, contra o atentado gravíssimo que foi praticado contra ele. Mas que todos nós reflitamos sobre esse episódio, a começar do próprio Bolsonaro, sobre o que significa a incitação à violência, incitação oral, incitação gestual e assim por diante. Bem, ele foi atendido em urgência e emergência na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, sistema SUS. SUS é a melhor invenção que a democracia brasileira em todos os tempos fez, a meu juízo. Ele é absolutamente universal. Quais são os problemas? Gestão, sobretudo. Nós temos as equipes de saúde da família, que fazem visitas domiciliares de prevenção para a educação pela saúde, não para enfrentar a doença. Checam a cobertura vacinal, cuidado pré e pós-natal, quem tem doença crônica, se está consumindo os medicamentos de modo correto e orienta para o atendimento em posto de saúde com atendimento primário. Se isso funcionar, e há um déficit de 35% nas equipes de médico de saúde, sobretudo de médicos, por quê? Porque o médico vai para o interior, cai numa equipe de médico de saúde, ele não tem com quem discutir medicina, como estudar, como ser orientado em serviço. Já há tecnologias de ponta que o Einstein desenvolveu, o Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, o Calil aqui em Belo Horizonte está introduzindo isso agora de maneira pioneira, que você pode de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, equipes médicas interdisciplinares, darem cursos em tempo real para médico ou grupos de médicos em qualquer lugar dos interiores de Minas Gerais, uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Então o médico se sente respaldado e se ele tem um caso que ele não consegue solucionar, ele faz essa consulta e em tempo real ele tem uma tutoria dos melhores médicos do país. Está disponível uma ferramenta digital, é só implantar. Então fortalecer também os postos de saúde, que é a chamada Unidade Básica de Saúde do Atendimento Primário. Dizem os especialistas, se essa unidade primária funcionar, você filtra 80% dos casos que chegam na urgência e emergência dos hospitais, que é o 3º grau do sistema. Como o posto de saúde, às vezes não funciona, a população salta o posto de saúde, salta a UPA, que a UPA foi instalada, é o nível intermediário, é policlínica e pequenas cirurgias. A UPA foi criada pelo governo federal, construída e equipada pelo governo federal, mas a operação é muito cara em tempo de crise e dinheiro que o Pimentel não manda para os municípios, várias UPAs não funcionam. O que a população faz? Salta para o hospital, o atendimento de urgência e emergência. 80% dos casos da urgência e emergência são casos de atendimento primário ou de UPA. Além do que, qual é o problema que temos? Anastasia começou e parou 8 hospitais regionais. Agora na propaganda ele está queixando-se de Pimentel com o Hospital de Divinópolis.
começou a construir, parou em 2013, que gastou errado, endividou o Estado muito, gerou a crise fiscal, o investimento passou a ser zero a partir de 2013, ele deixou 1.250 obras paralisadas, entre elas 8 hospitais regionais. Esses 8 hospitais, se forem concluídos, aí teria que ter ajuda federal, que a meu juízo deveriam ser vinculados a faculdades de medicina de universidades federais para funcionarem. Nós temos 12 universidades federais no território mineiro, como hospitais e escolas no regime SUS. Isso então desafogaria a pressão das ambulâncias que convergem para a região metropolitana de Belo Horizonte. O desenho do SUS está correto, a gestão é péssima e, além do mais, junto da gestão tem uma taxa de corrupção que deve comer aí uns 15, 20% do dinheiro do SUS. Isso tem que ser combatido. Nós queremos preservar para o final da entrevista considerações finais, mas vamos deixar que as redes sociais participem dessa nossa conversa. O João Basílio fez uma gestão das redes. João, por favor. Exato, a pergunta da Letícia, que mora em BH, mas nasceu em Mariana. Ela quer saber sobre a questão do rompimento da barragem em Mariana, que está prestes a completar 3 anos, e a cidade hoje está com desemprego de 21% da população. O município perdeu 120 milhões de reais em receita entre 2016 e 2017. Qual que é a proposta do candidato para recuperar o desenvolvimento nas cidades atingidas pela tragédia e como o governo de Minas pode contribuir para que os municípios não fiquem tão vulneráveis em relação à interrupção do processo de exploração mineral? Eu começo pelo final. Primeiro, nós vamos formar um tripé: Secretaria do Meio Ambiente, Copasa e CEMIG. Ecologizar a Copasa e a CEMIG. Copasa e CEMIG vão cuidar agora de preservação de nascentes, de pequenos cursos d'água, gestão de subbacias, gestão de bacias, fortalecimento civil dos comitês de bacia, uma das melhores invenções. Nós temos 7 grandes macrobacias, 36 subbacias, e os comitês de gestão não têm apoio real do governo estadual, que aliás o fundo, o FIDRO, fundo para este fim, cai no caixa único e não vai à sua finalidade ambiental. Mudar a cultura, isso tem que funcionar e vai funcionar. Agora, no caso da tragédia anunciada em Mariana, imaginem se fosse na Austrália. O que eu falo Austrália? Porque a Samarco é metade dinheiro da Vale, metade dinheiro de uma mineradora australiana. Imagine se fosse na Austrália, o que teria acontecido. Aí deram uma punição de 20 bilhões de reais à Vale em 20 anos. Deveria ser de 50 bilhões. Eu não sei como é que estão os processos de responsabilização civil e criminal de toda a diretoria, não apenas da Samarco, mas da Vale também e da Internacional. Se fosse nos Estados Unidos, todos estariam sendo criminalizados para responder em juízo de forma grave, não apenas com multa. Mas aqui houve leniência, ao ponto do atual governador Fernando Pimentel. Isso é das coisas mais graves que já aconteceram em Minas. Quando o episódio, a tragédia aconteceu, ele foi para onde? Para a sede da Samarco, manifestar lá dentro da sede, como se fosse servo da gleba ao senhor feudal Samarco, solidariedade à empresa. 5 dias depois lembrou-se de lá sobrevoar Mariana. É tragédia anunciada, a tecnologia do barramento já é superada. A outra é muito mais cara, mas aqui eles não investem porque os governos são lenientes e durante décadas as mineradoras, não sou contra a atividade minerária, financiaram campanhas de governadores, senadores e deputados. É o lobby mais poderoso aqui no Brasil. A tributação sobre mineradoras no Canadá é 17%. Aqui passou agora de 2,5% para 3,5%. E o que chega para um estado minerador como Minas Gerais é pouco. Para como nós entramos numa área de estagnação da economia, o peso da mineração em Minas, na formação do produto interno bruto, ficou desproporcionalmente alto quando deveria ser muito baixo e com um agravante. Eles mineram com muita rapidez e agora o minério de melhor qualidade, por exemplo, da Samarco, da Vale, em Itabira, já acabou. Agora é o minério de pior qualidade. Eles estão migrando os investimentos para o Pará. Já fizeram a tesoura. Cai investimento aqui, sobe lá. Cai produção aqui, aumenta lá. Em 10 anos, acaba a atividade da Vale em Itabira. 4.000 empregos. O que eles vão deixar em Itabira? Buraco, buraco, buraco e uns barramentos enormes lá como risco. Por quê? Porque os governos não agem. Não é ser contra a mineração, mas elas têm que entrar, primeiro, cumprindo todo um pacto ambiental. Flexível, com um calendário, mas cumprem. Segundo, investem em mineração, mas investem em diversificação da atividade empresarial, em processamento industrial do minério,
para criar siderurgia, criar metalurgia e assim por diante. Ninguém cobra isso deles. Qual que é o risco capitalista que envolve a mineração? Zero. Mercado garantido. Taxa de imposto baixíssima. Monopólio do uso das ferrovias. Porto próprio. Qual é o custo? O custo é baixo, porque tem tecnologias, o ganho é certo e, no entanto, pagam pouco, são muito poderosos, como se fosse um enclave colonial. Eles colonizam Minas Gerais, porque não tem governo, nem Anastasia, muito menos Aécio Neves e nem Pimentel. Claro que isso tem que mudar. Não é anti-mineração, mas é uma coisa às claras, com transparência, visando o interesse público de Minas Gerais, o que hoje não acontece. Mudar essa matriz econômica em Minas custa quanto? De que forma isso pode ser feito? Porque a atividade mineradora está aí preponderante. Nós temos só 2 minutos para sua resposta, para preservar suas mineração, diversificar finais. Investimento com a industrialização. Agronegócio, que é uma das grandes soluções para a economia brasileira. Grandes soluções. Vamos parar de exportar o café. A Alemanha é o maior exportador de café nobre processado industrialmente. Vão trazer a tecnologia alemã, o empresário alemão, o capital alemão para colocar onde? Em Varginha, em Guaxupé, em Três Corações, não é? Em Carmo de Minas, ali onde tem no Triângulo Mineiro, naquela região que produz café perto de Patos de Minas, Patrocínio, e ali botar essa produção industrializada de café e exportar café. Soja, nós vendemos farelo para a China. A China faz o processamento industrial em ração. Por que nós não produzimos rações e exportamos as rações? Então nós podemos fazer uma revolução tecnológica na agricultura familiar com agroindústria. Podemos inovar na pecuária. Nós gastamos 1 hectare para uma cabeça de gado. Os estudiosos do assunto dizem que 1 hectare pode chegar a 12 cabeças de gado. Você pode reduzir a 1/4 a área ocupada com pecuária, liberar para a lavoura, expandir o agronegócio sem derrubar uma árvore e multiplicar por 3 vezes a produção agrícola de Minas Gerais. Aí está o futuro, a revolução tecnológica no agronegócio, além da revolução verde que já foi feita e compatível com a preservação ambiental. Iraí de Minas só tem grande produtor do agronegócio, mas eles criaram uma cooperativa que cuida da água, preserva o ambiente. A água é um bem público compartilhado, não há contradição nisso. Agora, para isso tem que ter governo, para liderar isso envolvendo as 12 universidades que há em Minas Gerais e tirar o estado gradualmente da crise. Fortalecer a agricultura familiar, o micro, pequeno e médio empresário. O BDMG não tem olhos nem coração para o micro, pequeno e médio. Quem manda no BDMG é governo e os lobbies. Nós temos que abrir o BDMG para quem produz, onde está, lá no interior. Isso demanda muito trabalho de governo e eles não fazem esse trabalho. Candidato da Rede Sustentabilidade, João Batista Mares Guia, com a gente aqui no Central 98. Candidato, o senhor tem 3 minutos para fazer as suas considerações finais nessa participação, nessa sabatina com os nossos entrevistadores aqui no Central 98. Fique à vontade. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que nada há de mais nobre do que a vida em democracia. A democracia talvez seja o pior dos regimes políticos de convivência entre os humanos, mas até hoje não inventaram nada melhor do que ele. É tão poderoso que ele possibilita aos inimigos da democracia apresentarem-se como democratas e como candidatos contra a própria democracia e pregando inclusive violência. Mas é tão virtuosa a nossa frágil democracia que ela vai educando aqueles que a usam contra ela própria e os vai conquistando e aos seus apoiadores. Nós estamos num momento que demanda reflexão. O PT inventou neste país o nós contra eles. Não há nós contra eles, adversários políticos não são inimigos. Olha a Alemanha com Angela Merkel, um governo de centro-direita, de centro e de centro-esquerda, civilizatório, democrático e republicano. Abrigou 1 milhão de sírios que fugiram da guerra. 1 milhão de sírios. Os extremos, nós resolvemos com racionalidade, com a razão, com a paixão pela vida democrática e republicana. Centro-direita não é inimiga da democracia. São conservadores em valores, mas têm compromisso com a democracia. Por exemplo, um Geraldo Alckmin, do PSDB, um candidato frágil, mas tem um legado de centro-direita. Centro-esquerda, Marina Silva e um Ciro Gomes têm compromisso fundamental com o republicanismo e com a democracia. Essas convergências devem ser feitas.
Se eu for eleito governador, eu vou governar com os melhores de todos esses partidos, para criar em Minas uma convergência centro-direita, centro e centro-esquerda, e mesmo alguns que venham da esquerda, para definitivamente superarmos os 2 becos sem saída que governam Minas Gerais há mais de uma década, o do PSDB e o do PT. Agora aí está o candidato do PSDB, liderando o centrão, é o que há de mais atrasado, é a vanguarda do atraso na política brasileira. Um blocão oligárquico. Vai mudar alguma coisa? Se eles geraram essa crise? E aí está o Pimentel. Ao invés de ser a resposta democrática, partidarizou o governo, aparelhou o governo e governou com as mesmas oligarquias. Recentemente rompeu com o MDB. Isso que aí está. São 2 becos sem saída. Eu, aos 70 anos, sou a novidade de cabeça branca e barba branca, que eu não tenho compromisso com nada disso. Não sou melhor do que ninguém, felizmente. Mas eu sei liderar, estou preparado para governar Minas Gerais, e Minas Gerais precisa de líder e não de gestor. Gestor nós temos há centenas. Precisa de líder. E infelizmente esses que aí estão não têm mais as credenciais da liderança. Esperança na ação. Com 1 ano nós superamos a crise fiscal e começamos a retomar o crescimento econômico, faremos a revolução na educação e quero deixar uma Minas Gerais muito melhor para quem vier a me suceder daqui a 4 anos. Candidato da Rede Sustentabilidade, João Batista Mares Guia, a gente quer agradecer demais a presença do senhor aqui no Central 98, lembrando que toda terça-feira, eleições 98, trazendo os candidatos, os 5 melhores